nome de Jesus, por gentileza, eu queria que você aplaudisse bem forte, bem alto, acima da cabeça, o Deus Todo-Poderoso, que dedica toda a honra, glória e louvor, pela vida do pregador da noite, pastor Kleber, mas é bem forte, bem alto, acima da cabeça. Aleluia! Quinta-feira com o Senhor, diga glória a Deus nessa noite. Aleluia. Queridos, só dar uma justificativa. Estava agendado hoje, a gente já estava conversando com a igreja que o dia de hoje a gente estava reservando para a presença da nossa pastora Márcia. Porém, a pastora, visto que não está muito bem de saúde, a pastora teve que substituí-lo na sede. Aí mandou um abraço, nós mandamos um abraço para a nossa igreja, desejou os parabéns pelos 28 anos, e acabou que foi incumbida a responsabilidade minha. Então não é a pastora Márcia, mas tem o pastor Kleber essa noite. Amém? Abra a Bíblia então, por favor, de Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 1, que ajude que a glória a Deus. Glória a Deus. Portanto, também nós, visto que temos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Em outras traduções, diz que venhamos correr com perseverança a corrida que nos é proposta. Pai, fala nos nossos corações que venhamos estar atentos a ouvir a Tua voz essa noite. Ser conosco, em nome de Jesus. Que toda a igreja do Senhor diga amém. Amém. Queridos, eu estava refletindo ontem, foi um dia, admito que muito cansativo, muitas demandas, várias programações, foi uma bênção ontem sair daqui, maravilhado com a gente de Deus essa noite, na noite de ontem, mas o espírito é renovado, mas o corpo pede um pouquinho, descansa. E ontem refletindo, chegamos em casa aproximadamente aí 1h15 da manhã, e estava refletindo antes de dormir um pouco, hoje após o culto também, e ardeu muito no meu coração ministrar para os irmãos a respeito da própria vida, ministrar para os irmãos a respeito, mais precisamente, da corrida da vida que nos é proposta. Se eu fosse colocar um tema para essa mensagem, eu colocaria como viver a vida com a paixão dos primeiros dias e a sabedoria dos últimos dias. Você pode dizer isso em alta voz? Como viver a vida? Com a paixão dos primeiros dias e a sabedoria dos últimos dias. Mas primeiro, eu quero conversar com os irmãos a respeito do que é a vida, do que é a corrida. Quem sabe o que é corrida aqui, diga amém. Amém. Corrida. Segundo o Google, corrida ela pode ser um esporte no qual pessoas competem entre si, contra si mesmo, para poder chegar primeiro em um local. Mas uma segunda definição do que é corrida, e é uma definição muito simbólica, é simplesmente você sair do ponto A e ir para o ponto B. Juan, fique de pé, por favor. Eu vou dar o Juan como exemplo. Juan está aqui. Juan, vem para cá. Ele deu o quê? Uma corrida. Agora vai correndo para lá. Que corrida é essa? Tu é jogador? É passada? Ele começou andando vindo para cá, né, mamãe? Depois ele começou a dar uns trotes. Dá uma corridinha. Corrida ela pode ser tanto você sair do ponto A para o ponto B, você pode também
sair depressa, de forma no qual a sua aceleração é um pouco maior, causando uma velocidade maior. E você consegue utilizar o artefato da corrida para poder chegar mais rápido de um ponto A para um ponto B. Quem está comigo, diga amém. Amém. E a vida é a mesma coisa. A vida é uma corrida no qual nos é proposta, no qual saímos do ponto A para chegar no ponto B, no qual saímos de uma posição e nós somos guiados, fortalecidos, direcionados para sair de uma posição de inércia, entrar numa corrida e chegar na linha de chegada que o Senhor nos designou. Quem quer percorrer essa corrida, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos iniciar essa corrida. Hoje eu trouxe o meu sobrinho aqui. Cadê meu sobrinho? Está ali atrás, ó. No auge dos seus 6 meses de fralda suja. Está ali atrás. Iniciou essa corrida agora. Iniciou agora a corrida da sua vida, a corrida da sua história. E quando você inicia essa corrida, nós ainda não sabemos que estamos numa corrida. Nós não sabemos que a corrida tem um início, tem um percurso e tem a chegada. Mas todos estamos na corrida chamada vida. E logo no início da corrida nós temos que aprender que nós somos dependentes de alguém. O Isaac consegue comer sozinho? Não consegue. Agora há pouco, estava ali atrás da minha esposa, junto com a sua irmã, dando uma mão, a massaginha para a criança, entrando na introdução alimentar. Por quê? Porque sozinho, você dando uma fruta para a criança não vai cortar uma mão em cubinhos. Vai tentar enfiar na boca de qualquer jeito, não vai conseguir comer e começar a chorar. Então é necessário que alguém que consiga dar apoio, consiga dar direção, consiga oferecer suporte, auxilie aquele no qual tem dependência. E quando você tem dependência, algo floresce dentro de nós, de forma instantânea. E o nome desse algo é amor. Diga comigo, a primeira coisa que nós aprendemos. Diga lá, a primeira coisa que nós aprendemos é o amor. Amor pelo nosso pai, amor pela nossa mãe, amor pelos nossos avós, amor pela nossa família, por aqueles que estão próximos, amor pela pessoa no qual supre a nossa dependência. E é algo mensurável esse amor. Não tem como medir o tamanho desse amor. Amor que traz confiança, amor sem medo, amor sem receio, amor sem reservas. Jesus um dia disse para os seus discípulos: não afaste de mim os pequeninos, porque o reino de Deus pertence para aqueles que são semelhantes a ela. Quem já escutou essa palavra, diga amém. Amém. Criança. Quando nós iniciamos a nossa corrida, nós somos crianças. E é maravilhoso essa parte. Os primeiros dias da nossa corrida são maravilhosos. Quão bom é poder você viver sem preocupação. Quão bom é você viver sem pressão. Simplesmente depender e brincar. É maravilhoso, filho. Quando Deus pede que venhamos ser, quando Deus pede que nós venhamos ser como crianças, não está contando com a imaturidade, não está contando com o fato de você não ter preocupações, porque de fato nós temos, mas Ele está contando sobre a ternura da criança em ser dependente de um pai que a ama. A dependência traz o amor, e
E o amor nos traz tudo que nós precisamos. Um dia eu estava lá na sede, já faz uns tempinho, eu estava lá na sede, sentado no banco, atrás da igreja, e eu estava vendo, eu gosto de ficar vendo as pessoas chegando na igreja, cumprimentando umas outras, sem igreja. E eu vi uma criança, bem pequenininha, do tamanho do bolota. E a criança estava correndo nessa direção, e o pai estava atrás dela, andando junto, acompanhando. Imagine comigo, a criança estava correndo, do nada ela vira e se joga no colo do pai. E o pai atento chegou, o quê? Deixou a criança cair? Não. A criança, ele segurou a criança. Por que a criança se jogou? Porque ela confiou em um pai que a ama. Aleluia, glória a Deus. Vem dois jovens aqui rapidinho, por favor. O Isaac vai ser Deus. Tu vai ser Miguel. Amém? Fica de coração com Deus. Você confia em Deus? Confia. Você confia? Eu não sentiu firmeza nisso, gente? Acho que assim Deus está sendo Isaac. Você confia em Deus? Confia. Então cai para trás. Sem roubar. Cai para trás. Você confiou em Deus? Por quê? Porque Deus te segurou, não é verdade? Se eu fosse pedir de novo você confiar em Deus, você confiaria? Cai para trás. Ele está aí? Deus não está atrás? Então cai para trás. Mas sabe uma coisa? Ele já tinha caído para trás, né, mamãe? Ele sabia, no primeiro momento ele estava bem temeroso, mas ele conheceu Deus. E quando ele precisou, Deus estava pronto. E a mesma coisa que Deus faz contigo, Ele te segura quando você mais precisa. Mas quando você está passando pela mesma tribulação, pelo mesmo desafio, pelo mesmo sentimento, você sabe, Deus está atrás, te suportando, te guiando, te direcionando, como esse pai que eu falei com você, a criança estava andando, do nada ela virou e se jogou. Por que ela se jogou? Porque ela sabia que tinha um pai que o suportava. Fique de costas com Deus de novo. Mas Deus, vem para cá. Fica na frente dele. Silvio, você confia em Deus? Confio. Cai para trás. Você confia em Deus? Confio. Deus não está atrás? Tá. Então por que você se joga? Passar de mãos aos jovens aqui. Quando você sabe que Deus está atrás, você confia em Deus. Mas chega um momento da tua história que você acaba não enxergando. Você está no meio da corrida, você está vivendo, e tem alegrias, tem dores, tem desafios, tem vitórias, mas chega um momento que você pode deixar de ver Deus se suportando atrás. Mas significa que Deus está te suportando? Ele está te suportando. Não significa que Ele te abandonou, não significa que Ele te largou, não significa que Ele te desamparou. Ele continua sendo o teu Deus, o teu Pai, que te suporta em amor. Por quê? Porque você é dependente dEle. Me dê o Espírito. Me dê o Espírito. Devemos ser confiantes em Deus, nos lançar nos braços de Deus, ser crianças no colo de um Deus que nos ama. Na corrida da vida, durante os primeiros problemas
está nas lutas, a primeira coisa que a gente esquece é o amor. Aquele primeiro amor maravilhoso que nós sentíamos por Deus. Esquecemos de confiar em Deus. Olhamos para o vento, olhamos para a dificuldade, olhamos para o gigante, mas esquecemos que o nosso Deus acalma o vento, abre o mar e derruba os gigantes. Talvez você esteja passando por um problema que hoje você sente que não é capaz de resolver, e talvez você tenha razão, você não é capaz de resolver, mas Deus é capaz de resolver todos os seus problemas. Teve um dia que eu estava andando de carro e eu vi um caminhão na minha frente, às vezes eu uso até aquelas mensagens atrás do caminhão. Estava lá escrita aquela mensagem que foi uma flecha. Não diga para Deus o tamanho dos seus problemas, mas diga aos seus problemas o tamanho do teu Deus. Isso é poderoso quando você vive. Você lembra do primeiro amor que você sentia quando você sentiu a presença de Deus pela primeira vez? Quando você entrou nesse lugar e você foi como uma flecha, o amor de Deus sobre a tua vida e você chorou na presença dele. Eu quero te motivar essa noite a você recuperar o primeiro amor na sua vida. Vira para aquele lado e fala assim: é possível viver a paixão dos primeiros dias e confiar no amor desse Deus tremendo. Corrida, essa é a corrida. Quem aqui já viu o Usain Bolt correndo? Quem já viu aqui? Eu gostava muito de ver aquele cara correndo. Eu, quando era mais novo, eu tinha a idade do Isaac, do Juan, eu gostava de correr. Dizem que eu era rápido. Hoje em dia eu não sou rápido não. Mas eu gostava muito de ver prova de atletismo. Eu via muito o Usain Bolt correndo. Eu comecei a pesquisar, eu lembro de ver documentário, ver notícia. Quão incrível o Usain Bolt é. Recordista olímpico, recordista mundial, ninguém consegue chegar perto dele, se não me engano, até hoje ele é um recordista. E uma coisa interessante sobre o Usain Bolt é que ele não diminuía a velocidade à medida que ele corria, como acontece normalmente nos corredores. Você começa rápido, com uma boa aceleração, depois começa a perder a velocidade. Amém ou não amém? Talvez é assim contigo também, você começa veloz e depois começa a ficar mais lento. Mas com o Usain Bolt era diferente. Normalmente você começa bem e perde aceleração. Ele começava bem e à medida que ele corria, mais rápido ele ficava. A velocidade dele aumentava, a vontade dele aumentava, o vigor dele aumentava, a força dele aumentava. Diz até que o corpo dele foi feito para ele correr. A Bíblia para estar do teu lado essa noite diz assim: você também foi feito da mesma forma. Como assim, pastor? Ser profeta que está do outro lado fala assim: você foi feito para correr, e cada vez mais rápido correr, de forma que você não se cansa. Isaías 40 diz: ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, vão altos como águias, correm e não ficam cansados, andam e não se exaustam. Essa é a forma que Deus fez você ser. Você foi feito para correr e não se cansar. Você foi feito para encarar essa vida e não se cansar. Você foi feito para viver essa corrida e não se cansar, porque Deus te fez assim. Quem não se cansa não para. Quem não se cansa, mais forte fica. Que isso seja uma realidade na sua vida, em nome de Jesus. E algo interessante sobre a corrida é que ao decorrer dela te muda. Quem aqui é a mesma pessoa de 10 anos atrás de Gamel? Você não é? A mesma pessoa de 5 anos atrás? A mesma pessoa de 20 anos atrás? Você não é? Durante a corrida da vida você amadurece, ou pelo menos deveria amadurecer. Você aprende muita coisa e isso muda a forma que você pensa. Muda seus conceitos, muda suas atitudes, muda sua mente. Você cresce, você evolui.
Por exemplo, nós estamos hoje com a juventude abençoada. Cadê a juventude do Senhor? Mas eu oro para que daqui a 5 anos vocês sejam diferentes como estão hoje. Quero que alguns estejam com uma boa namorada, casados, alguns trabalhando, vivenciando algo novo da parte de Deus. Mudança. Corrida traz mudança. A verdade é que a nossa vida é uma corrida cheia de mudança. E daqui a pouco, daqui a um ano talvez, as coisas vão estar muito melhores na sua vida. Mas talvez pode estar muito pior também. Depende das suas escolhas. Os quilômetros da sua corrida são determinados pelos passos que você dá hoje. Como assim, pastor? Vou te explicar. A corrida da vida é influenciada pelas suas decisões. Amém ou amém? Por exemplo, a sua corrida é influenciada por quem está junto com você. Quem faz parte da sua rota de convívio, faz parte do seu relacionamento. Quem aqui já correu em algum ambiente em Campo Grande? Quem já fez isso aqui? Amém. Lá em Itaguaí, do lado da sede, tem um espaço, uma praça que muitas pessoas vão treinar ali à noite. Tem muita corrida. Às vezes eu fico lá nessa área, lá em Itaguaí, fico observando o pessoal correndo, cheio de vontade de correr também, mas não estou bem mais motivo hoje. Eu fico vendo o pessoal correr e algumas das pessoas correm depressa. Outras pessoas já correm um pouco mais devagar. A corrida, ela é diferente dependendo com quem está correndo junto com você. Se você está correndo com uma pessoa que corre depressa, vai te obrigar a ter uma corrida mais rápida. Amém ou amém? Se você está correndo com alguém um pouco mais cansado, você vai começar a correr um pouco mais devagar. Por quê? Porque você acompanha quem está próximo de você. E a mesma coisa é relacionada na sua corrida da vida, nas questões espirituais. Quando você está correndo com alguém no qual você não deveria correr, você começa a ter experiências que você não deveria ter. Você começa a caminhar fora da trilha do qual o Senhor te designou viver. E por aí vai. Na corrida da vida, o nosso futuro pode melhorar ou pode piorar. Vai depender de como nós estamos correndo essa corrida. Ah, pastor, mas o nosso futuro não está nas mãos de Deus? Está. Mas também está nas suas mãos. A palavra de Deus diz que Deus tem planos a nosso respeito. Amém ou amém? Planos de bem e não de mal. Planos de paz. Quem é que tem filho? Quem aqui tem bons planos para os seus filhos? Diga glória a Deus por isso. Você tem planos. Vou dar um exemplo. Meu pai tinha um sonho. Ele queria que eu fosse piloto de avião. Ele fez esse plano para mim. Desde pequeno ele falava para ele: não, eu quero que você seja piloto de avião. E eu lembro que ele me deu um aviãozinho pequeno quando era criança. Brincava com o aviãozinho. Mas querido, daqui a pouco ele teve um filho pastor publicitário. Diferente do plano no qual ele tinha. Deus tem plano para você. Mas se você vai viver esses planos, depende das suas escolhas e decisões hoje. Deus tem grandes coisas para você. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Mas para você viver essas grandes coisas que Deus tem para você, você precisa tomar decisões na data que se chama hoje. Influencia. Vai depender das escolhas que os filhos fazem. Deus tem preparado o futuro, mas vai depender de você, se você vai viver ou não. E com certeza, querido, Ele vai sempre te perdoar. Mas o problema é que a sua corrida já foi alterada. O percurso já foi mudado. Deus sempre vai te perdoar para a salvação, com certeza, mas o pecado, ações precipitadas, ambientes que você não deveria estar, relacionamentos que você não deveria se envolver, experiências que você não deveria ter experimentado, tudo influencia na sua corrida. E você sempre será resultado da sua própria corrida. Você
sabe quem você é na corrida da vida? Isso me lembra muito Saul e Davi. Saul estava passando por problemas espirituais, atormentados por demônios. Ele pede para os seus trabalhadores, parafraseando, dizendo: ei, procura alguém que saiba tocar música para mim. E chegou Davi, tocando bem, igual o menino estava tocando aqui. E Davi chegava. E Davi só chegou lá porque um dos trabalhadores levantou a mão e disse: eu tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, é forte e destemido, homem de guerra, fala bem, é de bela aparência e o Senhor está com ele. Olha o currículo que Davi tinha. Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, é forte e destemido, homem de guerra, fala bem, é de bela aparência e o melhor, e o Senhor está com ele. Que currículo! A Bíblia vai do teu lado, cutuca ele essa noite e fala assim: esse é o currículo de Davi. O que as pessoas falavam dele. Mas o que Deus está falando de você? O que as pessoas estão falando de você? Eu não estou falando de currículo acadêmico, profissional, mas o que isso é importante. Mas eu estou falando como as pessoas te enxergam e como Deus te enxerga na corrida da vida que você está vivendo. Você está sendo sábio ou está sendo negligente? Você está sendo pecador ou está sendo santo? Você está sendo hipócrita ou está sendo fiel à palavra de Deus? Essa é a vida. Quem já viu uma corrida de revezamento aqui? Revezamento, você está correndo e passa o bastão para outra pessoa. Eu já vi uma corrida que a primeira corredora estava indo muito bem, líder disparado, na frente de todos os outros. Aí veio a segunda pessoa, ela foi mais ou menos, mas estava na liderança ainda, mas perdeu um pouquinho da folga. Aí veio a terceira corredora, foi péssima, caiu de primeiro para terceiro. Aí veio a última, foi um pouquinho melhor e conseguiu terminar em segundo. Na corrida da vida você precisa de pessoas que vão te ajudar a correr melhor, a chegar em resultados no qual você precisa chegar, que não vão te atrasar. As pessoas podem te atrasar de muitas formas, mas hoje eu quero falar com você sobre palavras de atraso. Amém ou não amém? Infelizmente deixamos que palavras de atraso falem fortemente aos nossos corações. Eu lembro quando eu era mais novo, eu fui em direção aos meus amigos no colégio, já tem mais ou menos uns 15 anos, 16 anos. Eu fui falar que eu ia assumir um ND, um grupo pequeno aqui na igreja, lá no SED. 16 anos, querido, no primeiro amor, 4 meses de igreja, assumi o meu ND. Eu fui contar para meus amigos e veio uma menina que era minha amiga, que era muito próxima e disse: Cleber, você não serve para isso não. Imagine uma palavra de atraso dessa aqui no seu coração. Quem aqui escuta a palavra de atraso diariamente na sua vida? Vai te atrasar, vai te deixar parar, vai fazer com que você, no meio da corrida no qual você quer proposta para você, você simplesmente pare e deixe que a inércia atrapalhe o andamento da sua vida. Tem palavras que são lançadas para tentar destruir a sua corrida, destruir a sua caminhada. Palavras de atraso. E a gente dá um peso para essas palavras. Quando escutamos palavras de atraso, a gente fica assim: ah, meu Deus, será que é verdade, pastor Marcelo? Será que realmente é isso que Deus tem para mim? Essa é a realidade? Claro que não. Tudo acontece para você crer, para você viver a fé poderosa.
para você viver os propósitos que o Senhor tem para ti. Tudo coopera, tudo acontece, mas chega uma palavra, você esquece tudo aquilo que Deus fez e você cria naquela palavra de atraso. Quem já vivenciou isso, quem ouviu isso, diga amém. Engraçado isso. Ai meu Deus, será que é verdade? Eu sou horrível, eu sou pecador, eu sou horroroso. Deus não se importa comigo, Deus não tem propósito para mim, eu não tenho chamado. Minha vida acabou, já era. Você crê nisso? Você crê nessa mentira? Mas quando vem palavras poderosas, cheias de fé, resultantes de uma crença fiel e poderosa em Deus, alguém que lança uma palavra de vitória, você fica, Senhor, será que é verdade? Senhor, me prove que é verdade. Senhor, me dá 3 sinais para ver se é verdade isso. Porque a palavra de atraso você crê, e a palavra de vitória você duvida. Afaste essas palavras da sua vida, meu querido, em nome de Jesus. Deus tem grandes coisas na sua vida, sim. Deus te ama, sim. Você é importante, sim. A sua vida importa, sim. Deus tem grandes coisas na sua vida, sim. Não creia que palavras de atraso atrapalhem. Creia na palavra poderosa do Senhor, no que diz a palavra dele. Ele é fiel e poderoso para cumprir essas palavras. É homem que grita de filho do homem para que se arrependa. O que ele prometeu vai cumprir. Não creia nas palavras enviadas do inferno para destruir o teu presente e minar o teu futuro. Para de dizer para si mesmo que você não é ninguém, que você não tem futuro, porque alguém no passado te disse isso. Você é alguém, sim. Deus te ama, sim, e Ele corre essa corrida de revezamento com você. O que aconteceu com seus pais não vai acontecer com você. Deus está te dando a oportunidade de mudar a direção da corrida, dar um giro de 180 na sua vida, rumo ao futuro maravilhoso que Ele escreveu, que Ele tem planos para você. Vira para o teu lado e fala assim: Deus tem planos para você. Um dia eu estava triste, era jovem, já tinha uns 18 anos de idade, não conhecia a Agnes ainda, mas tu vê como é antigo. Eu estava triste na igreja, estava passando por alguns problemas, vivendo um dia muito mal. E um dia o pastor Anso foi usado por Deus, pastor Anso, aquela calmaria dele, estava dentro do carro dele, me abrindo com ele, e ele falou: Cléber, não olha para trás. Você sabe daquilo que Deus já fez na sua vida, daquilo que Ele fará. Deus tem pressa na sua vida. Essa foi uma palavra poderosa. Deus tem pressa na sua vida. Eu comecei a ver, realmente Deus tem pressa. Para quem não sabe, eu nasci de 6 meses. Cabia na palma da mão do meu pai. Me converti ao Evangelho com 16 anos de idade. 4 meses depois estava cuidando de vidas. Meu primeiro EPD, cuidando de jovens, adolescentes. Fui ordenado ao ministério pastoral com 23 anos de idade. Por quê? Porque eu criei não numa palavra de atraso, mas eu criei na palavra de vitória que o pastor Anso me deu naquela tarde. Estava vivendo um dia mal, mas ele lançou aquilo, foi como uma flecha na minha alma. Deus tem pressa na sua vida. Para de perder tempo remoendo coisas no qual não vão te levar a nada. Deus tem pressa na tua vida. Não é tempo de ficar olhando para trás, é tempo de ficar olhando para o alto. Aleluia. Que é do alto que virá o teu socorro. Isso serviu como agito na minha vida. Tirei a poeira, tirei a palavra de atraso e vivi as promessas que Deus tem para mim. O melhor tempo de Deus para a tua vida não é ontem, não, vai ser o amanhã. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Porque a corrida não para, a corrida não para. O maratonista, o corredor, ele sabe quando a corrida termina. Ele sabe. A corrida da vida tem
uma faixa vermelha no final. E a gente não sabe quando vai chegar nela. Ficou bem macabro agora aqui, né? Mas é verdade. A corrida da vida tem uma faixa no final que a gente não sabe quando vai chegar nela. E simplesmente vai ultrapassá-la. Nós homens não ficamos muito à vontade quando nós falamos sobre morte. Não fomos feitos para isso. Não faz sentido na nossa mente. O pecado nos fez mortais. Mas há algo interessante que muitas pessoas falam quando você está próximo de morrer, a tua vida toda passa na sua cabeça. É interessante pensar sobre isso. E quando a gente mais pensa na morte, mais a gente pensa na vida. Quanto mais nós pensamos na possibilidade de ultrapassar a linha de chegada, mais a gente pensa no percurso que tivemos até chegar nela. E já chegando no final dessa mensagem, pastor, eu vou voltar. Eu gostaria que você fizesse essa análise. No fim desses 28 anos, essa festa, eu gostaria que você pensasse sobre você, sobre a corrida do qual você está correndo. Tem coisas que você precisa fazer. Não espere para fazer as coisas que você deve fazer. Pare de ficar enrolando, pare de ficar postergando as suas realizações. Viva hoje o que você tem que viver hoje. Não é somente sobre ir para o céu e viver a alegria eterna no Senhor. O Senhor quer que você se preocupe com a corrida que você está correndo hoje. Pois tem coisas que você precisa viver antes de chegar no final dessa corrida. Você vai ficar de pé nessa noite. Você vai fechar os seus olhos. Você vai ficar de pé, vai botar a mão sobre o seu coração. Você vai agora refletir, fazer a análise. Como está a sua corrida? Foque na corrida. O importante não é o final. O importante é a corrida no qual te é proposta. O que você aprende na corrida, o que você realiza na corrida. Como você está disposto para correr a corrida que lhe é proposta. Foque na corrida. Foque no quanto você pode fazer. Foque no quanto você pode ser usado por Deus. Foque na presença do Senhor. Foque nas experiências com o Espírito Santo de Deus que você ainda não viveu. Foque no seu amigo, no seu familiar, que está esperando uma palavra sua, vindo de Deus. Foque no amor de Deus por você. Foque no quanto você pode viver as alegrias de ser dependente desse Deus maravilhoso que te ama. Foque no chamado que Ele te levantou para viver, que hoje você está postergando, mas Deus te sacode para que você foque na corrida. Foque na corrida. Foque na corrida, porque um dia a corrida vai acabar e eu te sacudindo essa noite para que você possa declarar como Paulo disse: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé que me foi proposta. Foque na corrida, querido. Não viva como alguém que sabia que ia morrer, mas morra como alguém que soube o que é viver. E viver de verdade é viver os propósitos de Deus para mim e para você no tempo certo. É no tempo certo, querido. Eu quero te convidar essa noite
você de olhos fechados e mão no coração, fazer dessa canção a sua oração, e você vai entregar as suas corridas na mão do Senhor. Não vejo mais minhas aflições, eu só vejo
O que você entregaria para Deus? O que você gostaria de viver hoje? Tamires vai cantar mais uma vez. E você vai fazer essa total entrega a Ele. Qual seria a sua última oração? Fala com Ele essa noite. Qual seria a sua oração, querido? Somos
Deus está escrevendo uma nova corrida aqui, mas tem mais alguém essa noite aqui que Deus quer escrever uma nova história para você. Eu não vou me alongar muito, para mim vai cantar de novo, mas eu quero, e o Senhor quer, melhor dizendo, escrever uma nova história para você. A banda vai cantar mais uma vez, e quando estiver cantando, se você quer viver hoje uma nova história, sai do teu lugar e vem aqui, porque Deus tem essa nova história para você hoje. Porque Ele te ama. Ele te ama. Igreja de Cristo, estamos aqui diante de pessoas que estão realmente se entregando ao Senhor. Talvez você não saiba o que significa isso, não só para os céus, como para nossas vidas. Por isso que essa igreja está sendo tão abençoada, por isso que esse contexto que aconteceu aqui, esses dias de festa foram para isso, para que almas se rendessem ao Senhor, para que vidas chegassem ao altar do Senhor, para que vidas se confrontassem com o Cristo poderoso. Pai do Senhor, nós entregamos essas vidas em tuas mãos agora. São ovelhas do teu pastoreio e precisam cada dia mais encontrar verdadeiramente com o Cristo poderoso. Por isso, Deus, nós, como igreja que somos, entregamos em teus cuidados estas vidas que estão aqui. Vamos apacentar as ovelhas de Cristo. É isso que Ele pediu para que nós fizermos. Por isso, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Esse lugar, esta casa, seja sempre chamada casa de oração, seja sempre chamada casa de cura, seja sempre o hospital do Senhor Jesus, a unidade das almas, do coração e das vidas que se fermentarem por aquelas palmas. Por isso, Senhor, em nome do teu Filho amado, Pai querido amado, tome em tuas mãos, que a graça do Senhor, uma graça merecida, uma graça especial, uma graça totalmente maravilhosa, seja derramada nas vidas de cada um que está aqui, de cada família que está aqui representada, de cada filho, de cada pai, de cada avó, de cada avô. Todos eles recebam porção dobrada do teu Espírito. Por tudo isso, Senhor, eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus, que toda a igreja diga amém. Quem vai viver uma nova corrida a partir de hoje, diga glória a Deus. Quem está alegre com essa festa de 28 anos aqui? Eu queria pedir para o pastor Carlos continuar aqui. Pastor Carlos é pastor Carlos vai virar vigília. Pastor Carlos é o pastor mais experiente do nosso ministério. Mas ele ajudou Noé a construir a arca. Estava lá. Eu acredito que o pastor Carlos estava antes do bispo. E é uma surpresa muito grande ver o pastor Carlos aqui, porque eu mandei uma mensagem para ele, foi 3 semanas, um mês, convidando o pastor para vir aqui, sendo que o pastor está pastoreando hoje a nossa igreja da região serrana. Então o pastor veio da região serrana aqui para nos prestigiar essa noite. Uma salva de palmas a Deus para a vida do pastor Carlos. Pastor Carlos, querido, e honrar o nome de Deus, esteve pastoreando essa igreja aqui. Alguém aqui na época que o pastor Carlos era pastor daqui? Tem alguns irmãos aqui. Todo mundo velhinho, né, pastor? Não, pastor, o senhor está melhor que eles. Pastor, pastorinho da igreja ainda é da Palmoura. E é um prazer, uma cara também aqui. Glória a Deus. Então, é um prazer enorme. Como meu coração ficou feliz de ter o pastor Carlos aqui essa noite, nos prestigiando. Então eu queria pedir, se o pastor Carlos puder, dar a bênção final para nós hoje, e que venhamos receber as bênçãos desse homem de Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Bom, pastor com o microfone na mão, vira vigília, hein? Mas a verdade é que é tanta coisa, né? São tantas histórias. Como disse alguém aí, é tantas emoções, bicho. Mas é brincadeira. Mas a verdade é que
Eu estava aqui olhando e vendo o pastor Fred, ele contando também um pouco da história dele. Tem 2 pontos que devem se gravar e falar sobre missões, né? E a corrida, sabe que o tema é a corrida. Eu conheci os pais dele, né? Que vinha dele, era pequenininho, né? Não cresceu muito longe, antes de crescer, era um garotinho, por isso que a gente vê hoje como é que as coisas acontecem no seu vida, né? Ele falou que o pai dele tinha um sonho de ele ser piloto, mas o sonho se realizou. A igreja não é uma nada. É verdade. E ele hoje está como piloto dessa vida. Aleluia. E se Jesus Cristo vier agora, essa nave vai ser conduzido por ele aos céus para ouvir o Senhor dizendo: vinde bendito de meu Pai. Aleluia. Então, com essa alegria que talvez ele tenha nem pensado nisso. Ele pensou em colocar avião, está cantando a melhor nave. Glória a Deus. Aleluia. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, e como viver? Jesus pega esse rapaz de 6 meses, nasceu prematuro. Já é milagre, né, irmão? Não se normalmente é milagre. Então a gente começa a ver que a corrida começou ali. E vem aqui, hoje ele é um pastor, piloto, dessa nave, publicitário, que tem uma ideia que bota, que essa igreja começa a ver, ele sempre tem várias ideias, vários projetos, e cabeça de publicitário é assim, né? Ele está pensando uma coisa, daqui a pouco ele está pensando outra, vai, isso também faz parte da trajetória dele, faz parte do sonho que não tinha, talvez ele sonhou. Então, irmãos, amados, aqui está uma história de vida que começou a correr. Hoje, ele já está lançando livros. Daqui a pouco ele está, quem sabe, na Academia Brasileira de Letras. Aleluia. Não é difícil não, irmão. Muita gente fala, o senhor está muito alto. Eu sempre sonhei alto, irmão. Eu sempre pensei muito mais além daquilo que eu posso fazer. Porque se eu não alcançar, pelo menos eu sonhei. E o Senhor Jesus, Deus diz que Ele gosta de sonhadores. Ele gosta de sonhadores. Porque os sonhos de Deus se realizam na nossa vida. Porque é um sonho de Deus, nós estamos aqui agora. É sonho dele estarmos aqui reunidos em seu nome. É sonho dele, embora o mundo está aí virando de cabeça para baixo. Mas não importa. Esta casa vai permanecer pelos séculos dos séculos. Até a glória do Senhor. Por isso, não vou me alongar muito. Deus querido e amado, obrigado, Senhor, por esses dias que nós passamos na tua presença. Pela mensagem que você recebeu, pelos preletores, pelos pastores que vieram aqui, e cada um deles trouxeram uma mensagem de esperança, de amor e de carinho. E que hoje nós terminamos com o início de uma corrida, ou a metade de uma corrida, ou quem sabe alguns já estão quase no fim da corrida, mas chegaremos aos pés do Senhor. Abençoado seja essa igreja, abençoado seja esse povo, abençoado seja todo esse local, abençoado seja esse lugar chamado Campo Grande, que todos eles possam ouvir a voz do Senhor e cada um tem que se chegar a esse lugar, para que aqui encontre a bondade de Deus, o amor de Deus, a prosperidade de Deus para nossas vidas. Aquele demais, volte a sua face sobre nós, que a sua luz resplandeça sobre nossas vidas, que nós possamos cada dia mais estar sendo fortificado, fortalecido debaixo da tua santa e bendita palavra. E esse lugar, e esta casa possa cada dia mais ser cheia da tua presença, como foi nesses dias e como será para todos sempre. Nós nos abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito